Desperta o seu espírito, queridos, para ouvir a palavra. Não deixa nada concorrer com a palavra de Deus nesta noite. Eu sei que tem dias que nós ficamos mais meditando. Sei que tem dias do reteté, que você não consegue parar na cadeira, pula, dança, corre. Mas sabe, o Espírito ele se move de várias formas. O que nós não podemos é perder a oportunidade de se envolver com Ele. Nós não podemos estar num ambiente como esse, onde a gente vem dar o nosso culto a Deus e ficar indiferente ao que Ele está fazendo, a unção, a presença. Porque a maior autoridade, ela está compartilhando de instruções divinas conosco, que vão determinar o nosso amanhã, que vai ser determinante nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Por isso que nós precisamos receber com mansidão a palavra de Deus, porque ela é poderosa. Diga: a palavra de Deus é poderosa para salvar a minha alma. E é na sua alma onde está o intelecto, as emoções, os pensamentos. E aquilo que mais predomina em você é o que controla a sua vida. Então, se nós não tivermos cuidado de estar salvando a nossa mente, o nosso entendimento com a palavra de Deus, e estivermos com pensamentos de derrota, pensando como o mundo pensa, aquilo vai controlar a nossa vida e vai nos impedir de desfrutar de tudo aquilo que já foi liberado no nosso espírito. Então, como é sério eu e você aproveitar cada oportunidade que nós temos e dizer: agora é o Espírito quem comanda. A alma você vai ouvir. Você precisa ser educada pela palavra. Você precisa ser salva pela palavra. Sabe, querido, se eu e você não for capaz de se alegrar com a instrução que vem da palavra, porque a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito de Deus. Toda a palavra de Deus. E ela tem um propósito de nos educar, para que a gente cumpra o propósito para o qual o Pai nos criou, como imagem e semelhança dele nesta terra. Então, se a gente não é capaz de se alegrar com a instrução que é vida para nós, nós não estamos prontos para viver o milagre que a palavra produz. Isso é muito sério. Porque todo milagre, ele está dentro de uma semente. Todo milagre da vida está dentro de uma semente. Se você pega uma semente, e tudo é de acordo com a espécie. Amém? Se você pega uma semente de manga, você pode dizer que ali está uma mangueira. Porque naquela semente está o poder de gerar uma mangueira para dar muitos frutos, para saciar fome. Nós temos uma palavra incorruptível, que é eterna, que não muda, que não depende das estações, que não depende das condições climáticas, que não depende das suas condições econômicas nem sociais, mas uma palavra que é perfeita, uma palavra que é indestrutível, uma palavra que é eterna, e o milagre que eu e você precisamos para viver todos os dias, seja qual for a área da nossa vida, que existe uma necessidade, Deus se torna para você aquilo que você crê nele, diante da necessidade que você enfrenta. Porque Jesus, que é a palavra, ele sempre declarou quem ele era. E quando Moisés chegou diante de Faraó, antes dele falar com Faraó, ele perguntou a Deus: como eu vou me apresentar diante de uma autoridade que se considera um Deus e que adoram a muitos deuses? Eu estou parafraseando, né? Como diz meu marido, eu estou na minha versão mais recente. Neide Dawson.
ND, olha, ele está me influenciando, viu? Aí Deus disse a Moisés: vai lá e diz que eu sou o que sou. E você vai chegar para ele e vai dizer: o eu sou me enviou a você. Sabe por quê? Porque Deus se torna para nós. Ele é o eu sou, ele não tem que dar explicação nenhuma a nós. Ele não tem que se justificar a nós. Ele é o todo-poderoso, autoexistente. Independente da gente reconhecer ele ou não como Deus, ele sempre vai continuar reinando, com toda a sua glória, com todo o seu poder. Nada vai mudar em relação a ele, porque ele é perfeito. Assim é a sua palavra. Então ele diz, diga a ele: o eu sou me enviou até você. E sabe, todos os deuses de Faraó foram envergonhados, porque diante das pragas que foram manifestas lá naquele reino, eles clamavam aos deuses dele, e eles não podiam fazer nada por eles. Mas eu e você, nós temos o eu sou, que é o nosso Pai. Já parou para pensar nisso? Ele não é somente o nosso Deus, ele é o nosso Pai. E ele nos criou para ter comunhão com ele. Ele nos criou para conhecê-lo. Ele não quer que eu e você faça nada sem conhecê-lo, sem saber porquê. E a gente vai ver Jesus falando: eu sou, o Filho que veio revelar o Pai. Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu não sei o que você, como filho, está precisando, mas o eu sou é o seu Pai. E ele vai se manifestar na vida daquele filho que o prioriza, que tem prazer em ter comunhão com ele, que tem prazer em conhecê-lo, em receber dele as instruções, os conselhos, antes de procurar, sabe, na internet, no Google, no vizinho, no amigo. Ele vai primeiro consultar a Deus, o seu Pai. E sabe, queridos, muito mais do que nossas palavras, nós podemos dizer que Deus é o nosso Senhor, é o nosso pastor, e com a nossa vida a gente está negando isso. Porque quando chega na hora das pressões ou das circunstâncias, a gente está tendo a mesma linguagem que o mundo tem. Não pode. Não fica bem na nossa boca. Não fica bem na boca do justo. Não fica bem na boca do Filho de Deus, incredulidade, murmuração, reclamação, questionar a Deus, argumentar com Deus, argumentar com a palavra como se a palavra fosse um livro qualquer. Ei, não considere comum o que é sagrado, porque quem considera a palavra comum vai viver uma vida comum como todo mundo vive, não vai desfrutar dos milagres que ela produz, porque os milagres só se manifestam na vida daqueles que vivem por fé. E quem vive por fé não questiona. Quem vive por fé tem a plena certeza que Deus é o que Ele é e que Ele faz o que Ele diz. Independente, não são as circunstâncias que vão me trazer convicção de quem Deus é. Pelo contrário, eu vou mudar as circunstâncias por conhecer quem Deus é. Mas eu só vou conhecer o meu Pai se eu tiver um relacionamento com Ele. E não tem como eu e você confiar a nossa vida a Ele sem conhecê-lo. Sabe, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, eu vou pegar uma frase, porque ele fala sobre a videira. Nós estamos conectados à videira. Nós somos os ramos e Ele é a videira. Mas se o ramo for cortado da videira, ele morre. Ele seca e morre. E não vai servir para mais nada a não ser para lenha. O que ele está dizendo? Que nós nascemos para viver conectados com Ele.
Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa vida. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Não adianta querer viver uma vida sobrenatural, acima do natural, tendo resultados que não se explica com a lógica humana, se ele não estiver envolvido, se a palavra não estiver envolvida. Porque é na palavra que está a nossa vitória, é na palavra que está toda a provisão que eu e você precisamos. O quanto nós temos considerado a palavra para ser influenciado com ela na nossa vida. O quanto nós temos dedicado uma parte do nosso dia para meditar nela. Porque é na meditação que os nossos pensamentos são mudados. E aqueles pensamentos que nos impediam de rompimentos na nossa vida, eles são rompidos, eles são mudados quando nós passamos um tempo colocando a palavra diante dos nossos olhos, sabe, meditando no que ela diz ao nosso respeito. Diga: a palavra de Deus é o meu manual de vida. Longe da palavra nós morremos. Deixa eu te falar. Assim como o peixe precisa da água para viver, assim como a águia precisa das asas para voar, porque ela foi criada para voar, o leão precisa da terra, do seu habitat, para ele viver. Nós precisamos estar conectados à fonte que é a vida, que é Deus, para vivermos uma vida bem-sucedida. Não tem como viver uma vida desconectado da fonte, que é o ambiente, que é o habitat, que nós fomos criados para viver. Não tem como viver distante dele e viver uma vida bem-sucedida. É por isso que desde o início Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, para se relacionar com ele. O ser humano veio de Deus, foi Deus quem deu vida a ele, foi Deus quem criou ele. Sabe, quando Deus criou a mim e a você, Ele não deu ordem à terra para que a gente viesse da terra e ela se multiplicasse, nem deu ordem ao mar. Foi algo que veio deles. Eles decidiram, Pai, Filho e Espírito Santo, decidiram fazer alguém como eles, a sua imagem e a sua semelhança, para dominar sobre a terra, conectados à fonte. Quando nós estamos conectados à fonte, as nossas obras, a nossa linguagem vai jorrar da fonte. Não tem como falar diferente da palavra. Jesus, a palavra que se fez homem, ele revelava o Pai, não somente por aquilo que ele falava, mas pelas obras que ele realizava. É por isso que a Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. Como nós conhecemos o Filho de Deus? Pelos frutos que ele produz. Porque, amados, se a nossa vida não tem diferença da vida do mundo, está na hora de nascer de novo. Porque ninguém engana Deus. E nós não estamos aqui para enganar a nós mesmos, pensando que somos filhos de Deus, mas agindo como o mundo age. Nós temos que escolher a quem nós vamos servir. Não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Porque aquele que é amigo do mundo, a Bíblia diz, se constitui inimigo de Deus. Porque luz e trevas não tem comunhão. Não há comunhão entre você ser filho de Deus e adorar a ídolos. Não existe. Então, como nós precisamos sermos salvos pela palavra todos os dias, amém? Não estou dizendo aqui que existem pessoas perfeitas, que não, perfeita é a palavra. Mas sabe, nós só seremos aperfeiçoados e vamos desfrutar de algo novo de Deus todos os dias, se nós estivermos renovando o nosso entendimento com a palavra, meditando nela e falando dela dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Não cesses de falar,
dessa palavra, dia e noite. Quer ter uma vida bem-sucedida? Não deixe de falar o que a palavra fala. Dê voz à palavra. Se encha da palavra. Ocupe a sua mente com a palavra. Porque, amados, os nossos inimigos são invisíveis. Mas sabe de uma coisa? Jesus já venceu todos eles. Se nós permanecermos na palavra, nós vamos permanecer na posição de vitória que Cristo nos colocou quando Ele venceu por nós. Mas isso só será real para quem tem intimidade, para quem tem comunhão, para quem prioriza o Senhor antes de qualquer outra coisa. Amém, amém? Você ama Jesus? Então coopera com Ele, através dessa vida de oração, para você experimentar o sobrenatural e os milagres que a palavra produz na sua vida. Sabe, tem horas, se nós nos conformarmos, ou estivermos satisfeitos com os resultados que temos vivido, então a gente não está pronto para viver coisas novas, porque nós estamos condicionados e conformados com a vida que nós temos. Mas existe horas, amados, que tem que bater uma inconformação, uma indignação para dizer, não é esse. Não é esses os planos que Deus tem para a minha vida. Aquele que criou todas as coisas e mudou o cenário, por me amar, me criou a sua imagem e semelhança e me deu sua capacidade, seu potencial para governar, para dominar, para mudar qualquer cenário, sendo a autoridade dele aqui. Não tem como. Será que eu estou reinando mesmo em vida? Sabe, queridos, não é o pastor que tem que dizer isso para você, não. Nem meu marido, que é o pastor, ele diz isso para mim. Porque a nossa salvação é individual. E o resultado da nossa vida está diretamente ligado com a prioridade que nós temos dado à palavra. Como nós demonstramos e expressamos o nosso amor ao Senhor? Quando nós expressamos o amor que nós temos pela palavra. Porque quanto mais eu e você considerar o que a palavra de Deus diz para viver, mas nós vamos experimentar o mover de Deus e a ação de Deus na nossa vida em todas as áreas. Amém, amém? Diga, eu fui criado para ter comunhão com o meu Pai. E eu não vou perder todas as oportunidades que eu tenho para ter comunhão com Ele. Então prioriza. E viva uma vida manifestando o reino de Deus em tudo que você faz. Amém? Viva uma vida de comunhão, porque Deus é bom. E Ele se alegra quando Ele olha para os seus filhos e vê os seus filhos cumprindo o propósito para o qual Ele criou, tendo uma vida bem-sucedida. Sabe por quê? Porque Deus não é glorificado na falta. Deus não é glorificado na doença. Deus não é glorificado, sabe, numa vida de um filho que vive pedindo. Mas Deus é glorificado quando Ele vê seus filhos reinando em vida, por considerar a sua palavra para praticar. Diga amém? Nós não dependemos, amados, das fontes naturais para viver uma vida bem-sucedida. Nós dependemos da fonte que é o nosso Pai. Precisamos estar conectados a ela todos os dias. Amém, amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra. Sem mim, nada podeis fazer. Foi o que Jesus disse e nós precisamos aplicar essas verdades na nossa vida e entender que nada é pelos nossos méritos. Amém, amém? Olá, queridos, graça e paz, tudo vai bem? Que bom que você permaneceu conosco até agora. Sabe, mas ainda não é o fim. Deus tem um presente para você. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa! Se você ainda não confessou Jesus, lá em Romanos 10, 9, diz que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se você não fez essa confissão ainda, repete comigo. Deus, eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sou grata pela tua vida em mim, em nome de Jesus.
E se você fez essa oração, acesse esse link na descrição e lá vai ter um formulário, preencha esse formulário para que nós possamos conhecer você. E nós entraremos em contato em breve. Sejam abençoados na prática da palavra.